Então vamos lá, falei de glândulas. Esse nosso sistema, o sistema endócrino, ele é composto pelo quê? Pelas glândulas endócrinas. Bem, essas glândulas, elas secretam hormônios, tudo bem? E elas secretam esses hormônios na corrente sanguínea. Tudo bem. Mas o que são esses hormônios, então? Hormônios são mensageiros químicos. São substâncias químicas que vão passar uma mensagem, podemos dizer assim. Eles são chamados mensageiros químicos de longa distância. Por quê? Porque eles são produzidos em uma célula, são jogados na corrente sanguínea para então serem captados por outras células. Eles são mensageiros de longa distância, enquanto a gente pode chamar os neurotransmissores, que a gente viu lá no sistema nervoso, por exemplo, de mensageiros químicos de curta distância. Mas esses mensageiros, eles vão fazer o quê? Eles podem estimular ou inibir uma célula-alvo. Então, chegando a uma célula, sendo percebido por uma célula, ele vai gerar uma série de reações nessa célula que vão mudar suas ações. Podem ser estímulos ou inibições. Tudo bem? Deu para entender essa parte. Vamos ver, então, a composição do sistema endócrino humano. Aqui tem uma série de glândulas. Não são todas as glândulas do nosso organismo, são as principais, são as que a gente vai ver nessa aula. Em número 1, a gente tem a glândula pineal, aqui indicada pelo 2, a hipófise. Em 3, a tireoide. Em 4, o timo. Em 5, a adrenal ou suprarrenal, que são duas, né? Um sobre cada rim. Em número 6, temos o pâncreas. No número 7, o ovário, que também temos o direito e o esquerdo, apenas nas mulheres. E o 8, o testículo, que também um esquerdo e um direito apenas nos homens. Além disso, não está indicado aqui nessa imagem, a gente tem o hipotálamo, aqui também no encéfalo. E a gente vai ver essa glândula também, que ela é bem importante. E vamos ver nessa ordem: glândula pineal, hipotálamo, hipófise e seguindo aqui a numeração. Beleza, então? Vamos começar pela glândula pineal. Onde que ela fica localizada? Ela fica localizada aqui, na região do tálamo, entre as duas metades do tálamo, perto do hipotálamo e pituitária, que é a hipófise, certo? Ela está relacionada com a produção de melatonina. Vamos ver, então, um pouquinho sobre essa melatonina. A melatonina, ela está envolvida na determinação e regulação do padrão de sono. E essa regulação, ela tem a ver com a luz, com a claridade ou com a falta de luz, certo? O escuro, a falta de luz, estimula a produção de melatonina pela glândula pineal. Já a presença de luz inibe a produção de melatonina pela glândula pineal. E aí a gente pode pensar nos períodos do dia, a noite, o dia, onde tem luz, onde não tem, e pensar o quanto está relacionado, então, ao nosso ciclo circadiano, certo? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver a produção, a quantidade de melatonina no sangue ao longo do dia, certo? Então, aqui à noite, meia-noite, o início do dia e à tarde. Então, o pico de melatonina acontece à noite, quando há um maior estímulo da produção desse hormônio. Ele é chamado hormônio do sono. Ele tem relação, então, com o sono. E uma coisa muito importante e que está muito em voga hoje em dia é o uso dos celulares na noite, por exemplo. Se a luz inibe a produção de melatonina, e os nossos celulares, aparelhos eletrônicos em geral que a gente utiliza, eles emitem luz, eles podem estar, então, atrapalhando a nossa produção de melatonina e, por isso, muitas vezes, pode acontecer insônia em decorrência desse uso muito grande de celulares. Um estudo da Universidade de Harvard analisou o impacto dessa luz por comprimento de onda na produção de melatonina. E a luz azul, que é muito presente, então, nesses celulares, ela é a que mais impacta, é a que mais inibe a produção de melatonina. Então, aí temos essa questão do uso dos celulares à noite, com dificuldade em dormir, por exemplo.
Vamos agora, então, ao estudo da nossa próxima glândula, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele está localizado bem próximo à hipófise, dentro do encéfalo, né? E ele faz parte tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino. Ele tem várias funções associadas no sistema nervoso. Dentre elas, a gente pode citar o controle da temperatura corporal, dos comportamentos emocionais e do apetite, da fome, da sede. Já quanto ao sistema endócrino, a gente tem a produção de alguns hormônios, como a ocitocina. A ocitocina, ela atua sobre o útero, então um dos alvos dela é o útero, e no útero leva à contração da musculatura lisa. Outro alvo são as glândulas mamárias, certo? E aqui também tem contração muscular das células mioepiteliais, perdão. Além disso, o nível de ocitocina também está relacionado ao estímulo sexual. Tanto homens quanto mulheres têm um pico de ocitocina durante o orgasmo, por exemplo. Então, esse hormônio aqui ele também está associado a isso. Outro hormônio hipotalâmico, né, é o ADH ou vasopressina, que quer dizer que é o hormônio antidiurético. Esse nome já diz, antidiurese. A diurese é a eliminação de líquidos ali no rim pela urina. Então, ele vai inibir isso de alguma forma. E como? Ele atua nos rins, aumentando a reabsorção de água. Então, aumentando o volume de água reabsorvido, diminui-se o volume de urina. Certo? São dois dos hormônios hipotalâmicos, então, ocitocina e ADH. Só que esses hormônios, os dois, não é o hipotálamo que vai liberá-los diretamente para atuarem em seus órgãos-alvo, em suas células-alvo. Tanto a ocitocina quanto a vasopressina, elas são transportadas para a neurohipófise. E a gente vai ver daqui a pouquinho melhor um pouquinho sobre isso. Então, eles ficam armazenados na neurohipófise e diante de um estímulo, depois, então, eles serão liberados na corrente sanguínea para atuarem em seus órgãos-alvo. Tudo bem? Mas, além disso, o hipotálamo, ele também atua no controle sobre a hipófise. Como que atua nesse controle? Bem, a hipófise, ela produz os hormônios hipofisários. E o hipotálamo, ele produz os chamados hormônios liberadores. Como assim? Diante da presença desses hormônios liberadores, a hipófise vai liberar, então, né, como o próprio nome já diz, os hormônios que ela produziu na corrente sanguínea para ir, então, atuar nos órgãos-alvo. Alguns exemplos, existem vários desses hormônios. Alguns exemplos são o hormônio liberador de gonadotrofina, que a gente vai ver melhor o que são essas gonadotrofinas daqui a pouco. O outro hormônio é o hormônio liberador de tireotrofina e o hormônio liberador de corticotrofina. A gente vai ver certinho um pouquinho esses nomes quando a gente estiver falando, então, dos hormônios hipofisários, que é a próxima glândula que a gente vai ver. Bem, a hipófise, ela também pode ser chamada de glândula pituitária ou glândula mestra. Apesar de que, quanto à glândula mestra, tem algumas pessoas que chamam a hipófise e outras usam glândula mestra para se referir ao hipotálamo, uma vez que ele coordena também as ações da hipófise. Tudo bem? Mas vamos lá. Onde que ela está localizada? Ela está na célula túrcica, que é uma cavidade do osso esfenoide. Tudo bem? Ela está aqui e ela está ligada diretamente, anatomicamente, ao hipotálamo pelo infundíbulo, que ele é feito de tecido nervoso, certo? E essa glândula, a hipófise, ela pode ser dividida anatomicamente em algumas partes. Quais partes? O lobo anterior, que também pode ser chamado de adenohipófise. O lobo posterior, que também é referido como neurohipófise. E entre eles temos a pars tuberalis ou pars intermédia. Perdão. São as partes constituintes, então, da nossa hipófise. Tudo bem? Bem, começando então pela adenohipófise. A adenohipófise, ela produz uma série de hormônios muito importantes, como o STH, também conhecido como GH. A gente vai falar um pouquinho sobre essas siglas daqui a pouco, sobre essas abreviações. O TSH, o ACTH, o FSH e o LH. Vamos então ver cada um deles. O primeiro é o STH e GH, conhecido como hormônio do crescimento.
Ele é chamado de hormônio de crescimento, pois ele leva a um aumento da síntese proteica, a uma maior mobilização das gorduras do nosso corpo, então mobilização da utilização dessas gorduras para a produção de energia, né? Energia disponível, e um aumento no crescimento de músculos e ossos. Quanto aos ossos aqui, ele atua principalmente na cartilagem epifisária dos ossos longos. Tudo bem? Então, esse é o hormônio do crescimento, ou somatostatina, certo? Outro hormônio produzido pela adenohipófise é o TSH, que é o hormônio tireotrófico. Quando a gente tiver essa terminação trófico aqui, ela está indicando onde esse hormônio vai atuar. Tireotrófico, ele atua sobre a tireoide, atuando como? No estímulo à produção dos hormônios tireoidianos. Tudo bem? Então, a ação da hipófise regula a ação da tireoide. Outro hormônio hipofisário produzido pela adenohipófise, então, é o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Trófico, adreno, é o hormônio, então, que atua sobre a adrenal, também chamado de suprarrenal. Mais especificamente, o ACTH ele atua sobre a medula da adrenal. Depois a gente vai ver certinho o que é essa questão de medula da adrenal. Mas chegando então, sendo percebido por essas células, vai ter a produção dos corticosteroides, mais conhecido como os corticoides, que são os hormônios produzidos aqui então na medula da adrenal, certinho? Além de todos esses hormônios então que eu já falei, a adenohipófise ela é responsável pela produção e secreção das gonadotrofinas. O que são isso? A gente tem o FSH e o LH, são todos gonadotrofinas. E como o nome aqui já diz, gonadotrofinas, eles atuam sobre as gônadas, ou seja, sobre os ovários e os testículos. Vamos começar aqui então pelo FSH. FSH significa hormônio folículo estimulante. Então, ele vai estimular o folículo ovariano. Mas aqui tá falando que ele atua nos testículos também. Porque essa função aqui foi a primeira a ser descoberta desse hormônio. Então, nos ovários, ele estimula o desenvolvimento dos folículos, certo? Que é onde está ali o óvulo e tudo mais. Na aula de sistema reprodutor a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. E também estimula a produção de estrógenos, que mais pra frente nessa aula a gente vai ver. Já nos testículos, o FSH estimula a espermatogênese, a formação dos espermatozoides. Beleza? Vamos então para o LH. Nos ovários, o LH, não falei o que ele significa, né? É o hormônio luteinizante. Nos ovários, ele estimula a ovulação, então o pico de LH leva à ovulação, a gente vai ver isso certinho mais pra frente também. E mais especificamente no corpo lúteo, aí vem esse nome, luteinizante, ele leva à produção de progesterona, um outro hormônio. Certinho? E nos testículos, mais especificamente nas células de Leydig, o LH estimula a produção de testosterona, um outro hormônio também. Vamos ver então agora o nosso último hormônio produzido na adenohipófise, que é a prolactina. A prolactina, ela atua sobre as glândulas mamárias, mas a função dela, o efeito dessa prolactina, ele também tem relação com a progesterona e com os estrógenos. Também. É um efeito que vem da ação desses três hormônios aqui. E qual que é esse efeito? A produção de leite. Então, está relacionado com a gravidez. A produção de prolactina, ela é muito forte, muito grande no final da gestação. Tem um pico logo após o parto, né? Que é quando o neném então vai estar precisando desse leite. E o estímulo para a produção de prolactina pode permanecer enquanto houver a sucção nas mamas. Então, essa sucção é um estímulo para manter a produção da prolactina. Mas, Marina, homem não tem prolactina? O homem, normalmente, ele tem a prolactina em níveis muito baixos. E um aumento desses níveis pode levar a um aumento anormal das mamas, que é chamado de ginecomastia, pode diminuir a libido e levar à impotência sexual.
Isso está relacionado que a prolactina, um excesso de prolactina no corpo do homem, prejudica a produção de testosterona. Então, por isso que a gente encontra esses sintomas, então, no homem. Mas ele tem prolactina em níveis muito baixos, certo? Agora, então, terminamos de falar da adenohipófise e vamos falar da neurohipófise. A neurohipófise, como o próprio nome dela já sugere, ela é formada por tecido nervoso. Ela não tem células glandulares e, por isso, então, ela não produz hormônios. Mas então, por que a gente está falando da neurohipófise aqui na nossa aula de sistema endócrino? Bem, ela tem duas funções muito importantes. Ela armazena e libera hormônios hipotalâmicos, o ADH, ou vasopressina, e a ocitocina, por exemplo. Então, diante do estímulo necessário, ela vai liberar esses hormônios que vão cair na corrente sanguínea e então atuar nos seus órgãos-alvo. Beleza? Por isso que é bem importante. Vamos agora, então, para a nossa próxima glândula, que é a tireoide. A tireoide está localizada aqui ó, na porção anterior do nosso pescoço e ela produz 3 hormônios, o T3, T4 e a calcitonina. A gente vai começar falando desses dois juntos aqui, porque a produção deles é completamente interligada e, por fim, vamos falar da calcitonina. Beleza? Então, T3 e T4. Eles são produzidos nas chamadas células foliculares da nossa tireoide. A tireoide, ela tem algumas estruturas, né, no tecido dela, formada por algumas células, que é o folículo. E o T3 e T4, então, são produzidos nesses folículos. E a produção desses hormônios, ela precisa de vários componentes, dentre eles, o iodo. E esse iodo, ele é adquirido, né, por meio da alimentação. Ele entra no nosso corpo por meio da alimentação. E diante de casos de falta de iodo comprometendo a produção, então, de T3 e T4, começou-se a utilizar sal iodado. Vocês já ouviram falar nisso? Se vocês prestarem atenção, às vezes, na embalagem de sal que vocês compram, vai estar escrito lá sal iodado. Tem esse acréscimo de iodo, que é para garantir a quantidade necessária para a produção desses hormônios da tireoide. Beleza? E qual o efeito de T3 e T4? T3 e T4, eles atuam praticamente em todas as células do nosso organismo, então elas têm um efeito bem global, assim, dentro do nosso corpo, e levam ao aumento da taxa metabólica celular. Então, vai aumentar a produção de proteína, respiração celular, vários processos aqui dentro, aumento do gasto energético também dessa célula, são esses os efeitos. E diante disso, a gente pode imaginar o que vai acontecer com um aumento da produção desses hormônios ou com a redução. Então, quando a gente tem uma escassa ou inexistente produção de T3 e T4, a gente diz que a gente tem o hipotireoidismo, e vai ter pouco hormônio, então, disponível no corpo. Quando tem muita produção desses hormônios, e eles estão em grandes concentrações, então, na nossa corrente sanguínea, a gente tem o hipertireoidismo. O hipotireoidismo, então, devido a todos os efeitos desses hormônios no organismo, quando você tem pouco deles, então você tem uma redução geral do seu metabolismo. E alguns dos principais sintomas do hipotireoidismo é a bradicardia. O que é isso? É a redução dos batimentos cardíacos, do seu ritmo cardíaco. A respiração mais lenta, então também tem uma redução do ritmo respiratório. E sonolência. Tem vários outros sintomas associados ao hipotireoidismo, esses são alguns deles, mas são sintomas relacionados então a essa redução, a essa baixa do metabolismo. Em contrapartida, o hipertireoidismo, ele está relacionado a um aumento do metabolismo. Então, os efeitos, eles vão ser quase sempre contrários ao do hipotireoidismo. Vai ter, por exemplo, a taquicardia, que é o aumento dos batimentos cardíacos, a respiração acelerada e a insônia. Então, são alguns dos sintomas, então, de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Uma manifestação muito comum associada a esses desequilíbrios aqui, a essas manifestações, é o bócio, que é um aumento, um inchaço na região do pescoço, onde está a nossa tireoide.
E ele está muito associado, então, à deficiência de iodo, muitas das vezes. Então, lembrando lá, porque a necessidade do sal iodado na nossa dieta, certo? Então, o próximo hormônio da tireoide, a calcitonina. A calcitonina, ela atua em vários órgãos, como o intestino, os rins e os ossos. O nome dela aqui, calcitonina, já sugere, tem a ver com o cálcio. No intestino, ela inibe a absorção de sais de cálcio. Então, vamos pensar, você se alimentou, ingeriu a comida, as bebidas, e tinha cálcio nisso. Quando tem calcitonina na corrente sanguínea, as células intestinais, então, elas vão inibir menos, ou elas vão inibir menos, não, perdão. Elas não vão absorver, elas vão absorver menos sais de cálcio, certo? Nos rins, o efeito vai ser similar, vai inibir a reabsorção de cálcio, beleza? E nos ossos, vai estimular a deposição de cálcio. Então, tudo isso você está inibindo que volte cálcio para o sangue, que entre cálcio no sangue, e está fazendo com que o cálcio que estava lá no sangue vá para os ossos. Então, você está retirando o cálcio do sangue, você está impedindo que vá cálcio para o sangue, você está reduzindo a concentração, então, dele aqui, a chamada calcemia. Então, a presença de calcitonina leva a uma redução da calcemia. Beleza? Bem, então essa foi a tireoide. E agora vamos para a nossa última glândula dessa primeira parte da aula de sistema endócrino, a paratireoide. Na verdade, está no plural aqui por quê? Porque são 4 pequenas glândulas que ficam na parte posterior da tireoide. Então, temos 4 glândulas paratireoides e elas produzem o paratormônio. Beleza? Então, vamos ver quais os efeitos desse paratormônio. O paratormônio, ele atua sobre o intestino, os rins e os ossos. A gente acabou de ver um outro hormônio que atuava sobre esses órgãos também. Qual que era? A calcitonina. Vamos ver se tem alguma coisa a ver, então. No intestino, o paratormônio, ele estimula a absorção de sais de cálcio. Então, vai ter um aumento da absorção de cálcio no nosso intestino. Similarmente, também há um aumento da reabsorção de íons cálcio nos nossos rins, nos nossos túbulos renais. E nos ossos, há um estímulo à retirada de cálcio. Então, há um aumento da retirada de cálcio dos nossos ossos. Se a gente reparar bem, são ações contrárias da calcitonina, certo? Então, se lá a calcitonina levava a uma redução da calcemia, o paratormônio leva a um aumento da concentração de cálcio no nosso sangue. E aí a gente vê várias alterações em funções super importantes, como depósito ou retirada de cálcio de ossos. E aí, se a gente tem uma grande produção, uma produção excessiva ou uma produção escassa do paratormônio, a gente vai ter algumas manifestações clínicas bem sérias, muitas das vezes. Por exemplo, o hipoparatireoidismo é quando se há problemas na produção do paratormônio, então ele vai estar em baixíssimas concentrações. E o hiperparatireoidismo é quando as produções do paratormônio, a produção, perdão, do paratormônio vai estar exacerbada. Como manifestação da falta do paratormônio, a gente tem, por exemplo, a hipocalcemia, como a gente tinha falado. Se você não tem o paratormônio, a concentração de cálcio no seu sangue vai estar baixa. E também a mineralização excessiva dos ossos, perdão. Faltou um S aqui. Como assim mineralização excessiva dos ossos? O paratormônio, ele estimula a retirada de cálcio dos ossos, certo? Se a gente não tem esse hormônio circulante, não vai ter esse estímulo para retirada do cálcio. E os ossos vão ficando com muito cálcio, o que leva então a essa mineralização excessiva. Já quando tem muito paratormônio, a gente tem uma hipercalcemia, certo? Tem muito paratormônio, tem muito cálcio no sangue. A gente tem, por exemplo, os ossos porosos, que seria como o oposto disso aqui.
Quando você tem muito paratormônio, tá tirando muito cálcio desses ossos, o que deixa eles porosos. E tirando muito cálcio dos ossos e tendo muito cálcio no sangue, esse cálcio não pode ficar circulando aqui o tempo inteiro. Então a gente pode ter a deposição dele em outros órgãos, que já acontece, mas com muito cálcio circulante pode ocorrer então uma deposição patológica, como por exemplo nos rins. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula hoje. A gente falou de alguns conceitos, como o que é um hormônio, quais são as principais glândulas do nosso corpo. Falamos da glândula pineal, do hipotálamo, da hipófise, da tireoide e da paratireoide. Então, se você tem alguma dúvida dessa aula, pode mandar lá no nosso ambiente. Tem também uma lista com exercícios e a resolução de exercícios em vídeo também, tá bom? Então, muito obrigada e bons estudos, pessoal!